Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, consultor sênior de pré-vendas da ArcServe, e neste momento damos início a mais um de nossos webcasts mensais. Este webcast especificamente é uma edição de nossos webcasts voltada a clientes, ou empresas que estejam interessadas em conhecer mais detalhes de nossa solução para virem a se tornar clientes no futuro. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos. Sei o quanto é difícil se ausentar das suas tarefas no dia a dia para participar de uma apresentação, de um webcast, então realmente agradecemos e esperamos que o conteúdo seja de valor para vocês. Peço que mantenham ao longo da apresentação seus microfones em mudo, para que não haja ruídos ou interferências nessa apresentação. No final do webcast haverá um espaço para perguntas e respostas, esclarecimento de dúvidas, e também no decorrer da apresentação, caso tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, vocês também poderão enviá-las pelo chat do Webex, e aí ao final do webcast essas perguntas também serão respondidas. Então, a agenda desse webcast de hoje é basicamente discutir as opções de recuperação de dados oferecidas pela nossa solução, que é o ArcServe Unified Data Protection. Esse é o principal tema desse webcast de hoje, a recuperação de dados. Porém, antes de falar especificamente desse assunto, eu farei uma breve introdução sobre a ArcServe, sobre as nossas soluções, sobre o porquê da importância de fazer uma proteção adequada de seus dados, falar um pouquinho de métricas de forma bem resumida, e aí sim apresentar o ArcServe Unified Data Protection, seus recursos, benefícios e as formas de recuperação possíveis. Então, dando início ao conteúdo de hoje, eu gostaria de iniciar apresentando a nossa empresa. A ArcServe é uma empresa global, uma companhia 100% dedicada a soluções de proteção e recuperação de dados. Até meados do ano passado, nós éramos parte da CA Technologies, uma empresa também global com um portfólio riquíssimo. Porém, a partir de agosto, nós passamos a ser uma empresa independente por questões internas estratégicas. Nós não éramos uma das soluções foco da CA Technologies, estávamos ali dentro de uma das unidades de negócio que não eram parte dos planos futuros da empresa, então optamos por nos tornar uma empresa independente, 100% focada, dedicada em soluções de proteção, recuperação de dados e continuidade de negócios para poder atender os nossos clientes cada vez mais com tecnologias mais eficientes, mais modernas e soluções cada vez mais completas e eficientes. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas com a ArcServe dentro da CA migraram de forma automática e transparente para a ArcServe, e agora nós já não temos mais nenhum vínculo com a CA. Então, isso é muito positivo do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de alinhamento da estratégia da companhia. Vocês podem ter certeza que ouvirão cada vez mais falar na ArcServe daqui para frente. E como nosso mercado de atuação, nós temos o objetivo de auxiliar empresas que queiram proteger os seus ativos mais preciosos, que no mercado atual são os seus dados. Então nós focamos 100% nesse assunto, nesse aspecto, a proteção e a recuperação de dados para permitir que nossos clientes tenham uma continuidade de negócios em caso de desastre, possam se recuperar dessas situações e ter o mínimo possível de prejuízo e de impactos decorrentes de qualquer coisa que afete o seu data center, a sua infraestrutura de servidores, etc. E nós estamos fazendo isso já há mais de 20 anos. Então, apesar de sermos uma empresa, digamos, relativamente nova, nós já estamos no mercado desde 1990, quando ainda nos chamávamos Cheyenne Software, e trouxemos para o mercado o ArcServe Backup.
que é a nossa solução mais conhecida, uma solução extremamente capaz, robusta, que permite atender ambientes heterogêneos com servidores Windows, Linux e Unix, plataformas diversas de bancos de dados, de correio eletrônico e até mesmo outras aplicações de ERP, de trabalho colaborativo e etc. Temos suporte com o ArcServe Backup para uma gama imensa de plataformas e é uma solução ainda muito relevante, principalmente para aqueles clientes que precisam de suporte à fita, que queiram ter a sua estratégia de proteção com base em armazenamento em cartuchos magnéticos. Então é uma solução que é utilizada por muitos clientes no mundo inteiro e que fez da ArcServe o que ela é hoje. Então, nós estamos há muito tempo nesse mercado, a Cheyenne Software, após algum período, foi adquirida pela CA e hoje é como se voltasse a ser uma empresa independente, porém sob o nome ArcServe. E como especialistas nesse assunto de proteção e recuperação de dados, nós temos acompanhado as tendências e as demandas do mercado e nós percebemos já há algum tempo que soluções de backup tradicionais, como o próprio ArcServe Backup, em determinadas situações, em determinados cenários, não performam de forma tão eficiente quanto poderiam, como por exemplo, quando o volume de dados é muito grande, quando há muitos servidores virtuais. É uma solução tradicional, como a maioria das que estão hoje no mercado, que exigem ali a instalação de um agente dentro de cada VM, que fazem esse backup com base em arquivos e não em imagens. Essas soluções têm dificuldades nessas novas realidades que nossos clientes têm enfrentado. Então, exatamente por isso nós diversificamos nosso portfólio já há alguns anos, trouxemos, além do ArcServe Backup, outras ferramentas, o ArcServe D2D, que era uma ferramenta de backup com base em imagem e armazenamento em disco, o ArcServe Replication High Availability, que faz replicação e alta disponibilidade de dados por software. Aí nós tínhamos como ir somando essas soluções para auxiliar nossos clientes a superar esses desafios. E no ano passado, em 2014, mais ou menos de forma paralela com a separação da ArcServe de dentro da CA, nós unificamos essas outras soluções que nós tínhamos no portfólio dentro de uma plataforma de próxima geração que nós chamamos ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe UDP. Então, nós combinamos as tecnologias de backup de imagem baseada em disco do ArcServe D2D e as tecnologias de replicação e alta disponibilidade do ArcServe RHA para trazer para o mercado uma solução totalmente adaptada a essa realidade do volume de dados muito grande, de ambientes com uso pesado de virtualização, enfim. Nós combinamos essas tecnologias de backup e replicação RHA em uma plataforma mais moderna, mais eficiente. Aqueles clientes que já utilizam o ArcServe Backup, não fiquem preocupados achando que o ArcServe UDP substituiu o ArcServe Backup ou que o ArcServe Backup vai ser descontinuado. Não é nada disso. O ArcServe UDP é uma nova alternativa para aqueles clientes que queiram ter um backup mais rápido, mais eficiente, mais funcional e que garanta uma recuperação também mais rápida desses dados. Porém, o ArcServe Backup ele continua tendo a sua evolução, segue tendo novas funcionalidades, terá uma nova versão ainda este ano, e tem o seu futuro garantido também. Então, hoje nós temos essas duas linhas de produtos para auxiliar os nossos clientes. Mas antes de começarmos a falar especificamente de funcionalidades de produto, é importante entender por que se deve proteger os dados. Hoje as empresas dependem cada vez mais das informações que estão ali dentro de um banco de dados, de um ERP, de um sistema de gestão para realizar as suas operações do dia a dia. Muitas vezes não existe mais ali um arquivo
de ferro com gavetas onde estão em ordem alfabética as fichas de cada cliente com as notas fiscais, os cadastros, os contatos. Tudo isso hoje está armazenado em meios digitais. E perder essas informações pode trazer um impacto muito significativo para o negócio de uma companhia. E existem diversas formas que podem fazer com que esses dados sejam perdidos. Não sou uma pessoa pessimista, mas eu sempre, em minhas apresentações, gosto de mencionar que o desastre, ele virá, inevitavelmente, ninguém está imune, porque há várias coisas que podem fazer com que dados sejam comprometidos. Desde os desastres naturais, que são geralmente os primeiros que vêm à cabeça quando nós pensamos num desastre, um terremoto, um tsunami, uma erupção vulcânica, um furacão, enfim. Esses desastres naturais podem ocorrer, apesar da chance deles ocorrerem aqui no Brasil, felizmente é baixa, mas temos outros desastres que são muito mais comuns. Uma atualização ali, uma instalação de um patch ou de um update que não deu certo, que compromete o funcionamento da sua aplicação, um incêndio, uma falha humana, um usuário que apaga alguma coisa que não deveria, ou intencionalmente como uma vingança, o usuário foi mandado embora, guardou ali uma senha, especialmente se esse usuário era de TI, ele guarda ali um usuário e senha administrativo, faz um acesso posteriormente remoto e compromete dados intencionalmente, ou seja também uma falha acidental, um usuário que sem querer apaga alguma coisa, roda um comando que não deveria, enfim. Então existem N razões, N possibilidades de comprometimento desses dados. E aí a grande pergunta, o grande valor de ter uma estratégia, de ter uma solução de proteção de dados eficiente, é que quando o desastre ocorrer, você vai conseguir recuperar os seus dados. Então, quando ocorre esse tipo de situação, você vai recorrer ali ao seu backup, vai recorrer ali ao seu site de contingência, ao seu site de recuperação de desastres. Mas aí entra um assunto muito importante. Não basta simplesmente fazer backup por fazer, ter ali uma rotina diária que roda todo dia, vamos dizer, às 10 horas da noite, e copia seus dados para uma fita. Porque o que você tem que se perguntar na hora que você for planejar e definir a forma de fazer o backup dos seus dados é: quantos dados você está disposto a perder? Então você tem que se fazer essa pergunta. E muitas vezes não adianta você fazer essa pergunta de uma forma generalizada. O ideal é você tratar isso servidor por servidor, aplicação por aplicação. Então, olhando para o seu servidor de correio eletrônico, quantos dados você está disposto a perder desse servidor? Olhando para o seu banco de dados, quantos dados você está disposto a perder desse servidor? Se a sua resposta é 24 horas, então, ok, você continuar fazendo backup da forma que eu mencionei antes, um backup por dia. Porque isso é o que um backup por dia vai te entregar, 24 horas de perda de dados no evento de um desastre, porque automaticamente, quando o desastre vier, você vai voltar ao último backup que você tem, que é o do dia anterior. Essa métrica, essa perda de dados, é o chamado RPO, o Objetivo de Ponto de Recuperação. E além de pensar nisso, além de pensar nessa métrica, existe também uma segunda métrica que é muito importante. Passado o desastre, já ocorreu, os seus servidores já foram comprometidos, já foram perdidos, os dados sumiram. Quanto tempo vai levar até que você consiga restabelecer aquela aplicação, restabelecer aquele serviço? Então, quanto tempo a sua empresa consegue bancar, financiar com um servidor de banco de dados parado? Então, pense nas implicações. Todos os sistemas que dependem daquele banco de dados offline, inclusive sistema de vendas, faturamento,
sistema de cadastro de clientes, sistema de controle de estoque. Então, isso vai gerar uma paralisação da operação da empresa. Não vai ser possível vender, não vai ser possível receber. Geralmente, as transações bancárias também são controladas por um sistema. Então, não vai ser possível pagar, receber. Pense nas implicações disso para o negócio. Pense também no impacto para a produtividade da sua empresa. As operações estão paradas, os funcionários estão ociosos, porque não podem trabalhar sem o sistema, porém continuam recebendo seus salários. Então, estão recebendo sem produzir. Existe uma perda de produtividade, que também é um prejuízo muito alto e completamente mensurável. E existe o pior impacto de todos, que é o prejuízo para a imagem da sua empresa. Ter que contar para o seu cliente que aquele pedido urgente que ele fez vai atrasar porque você está sem sistema. Aquele pagamento talvez não foi efetuado na data e a sua empresa vai ser protestada, vai ficar com o nome sujo no mercado. Então pense nas implicações. E aí, com base nessas implicações, você precisa se planejar para que isso não ocorra, ou para minimizar o impacto. Então, ter uma recuperação rápida também. Esse tempo de recuperação é o chamado Objetivo de Tempo de Recuperação, ou RTO. Então, essas duas métricas são fundamentais sempre que você estiver discutindo, até mesmo com a área de negócios da sua empresa, a viabilidade de uma solução de proteção, de recuperação de dados. Ela tem que girar em volta dessas duas métricas. Porque se ela não girar em torno dessas métricas, há grandes chances de que quando o desastre vier, as consequências sejam muito sérias. Um estudo do Gartner ele aponta que apenas 6% das empresas que passam por um desastre, uma perda significativa de dados, conseguem sobreviver por mais de 2 anos após esse evento. Então, é muito crítico que a proteção seja feita de forma adequada, para evitar que no futuro, caso um desastre ocorra, a sua empresa venha a fechar as portas por conta disso. Para que vocês tenham apenas uma ligeira ideia de como são essas métricas geralmente no mercado, eu gostaria de compartilhar alguns dados do IDC, onde eles fizeram uma pesquisa com alguns de seus clientes e fizeram justamente essa pergunta: qual que é o RTO, ou seja, qual que é o período aceitável de perda de dados para a sua aplicação mais crítica e qual que é o tempo de recuperação aceitável para a sua aplicação mais crítica. E aí vejam que para 82% das empresas, dos clientes do IDC que participaram dessa pesquisa, esse tempo era inferior a 1 hora. Ou seja, a grande maioria desses clientes tem um requisito de perder menos do que 1 hora da sua aplicação mais crítica no caso de um desastre. Então, dificilmente a sua empresa vai ter algo diferente disso. Dificilmente a sua empresa vai se enquadrar ali nos outros 18%. Há grandes chances de que você também tenha uma métrica similar a essa. E do ponto de vista do tempo de recuperação, para 73% dos clientes, esse tempo de recuperação tem que ser menor do que 4 horas. Ou seja, independente de qual for o desastre. Quando você trata de métricas, você não pode criar métricas condicionais. Se for um arquivo apagado, a métrica é 10 minutos. Se for um servidor que queimou, a métrica é 3 dias. Não pode ser feito dessa maneira. A métrica é uma só. Então, independente do que aconteça, o servidor pegou fogo ou o data center foi comprometido, independente do que aconteceu, o servidor tem que estar funcionando novamente em menos do que 4 horas. Então, 73% dos clientes têm essa realidade. Dificilmente, novamente, essa empresa vai ter uma realidade diferente. Há grandes chances de que ela se enquadre dentro dessas métricas também. Então, traduzindo isso ali para o planejamento do seu backup, você teria que ter um backup realizado pelo menos a cada hora, para conseguir perder no máximo 1 hora de dados caso o desastre ocorra, e você teria que ter esse backup realizado de forma que possa
recuperar aquele servidor rapidamente no caso de um desastre, em menos do que 4 horas, por exemplo. Então aí, por conta dessas métricas, chega uma outra discussão que precisa ser feita. Quando você tem métricas assim tão exigentes, dificilmente você vai conseguir atendê-las se você pensar num backup tradicional, aquele backup que você fazia 5 anos atrás, aquele backup baseado em fita. Te garanto que com backup em fita você não vai conseguir fazer backup de hora em hora, a não ser que o seu volume de dados seja muito pequeno. Te garanto que com backup em fita dificilmente você vai recuperar um servidor em 4 horas, ainda que mesmo que esse servidor seja pequeno, se você fez um backup em fita, geralmente esse backup é aquele backup tradicional, você copiou a pasta com os arquivos do seu usuário, você copiou o banco de dados daquele seu servidor, mas a recuperação do servidor ela envolve muito mais do que isso, do que voltar ao banco de dados, do que voltar uma pasta. Ela envolve reinstalar o sistema, envolve baixar ali os updates do Windows ou do Linux, se for, reinstalar a aplicação para depois voltar um backup. Se for um file server, você tem que recriar os compartilhamentos, redefinir ali as cotas de disco, enfim, a recuperação ela é muito trabalhosa. Então, geralmente, com um backup em fita, ainda que seu servidor seja pequeno, dificilmente você vai recuperá-lo em 4 horas. Então, é preciso rever isso. É preciso rever o software, a abordagem de backup que você está utilizando e é preciso rever também os meios de armazenamento. Alguns analistas, como o próprio Jerome do DCIG, que é uma espécie de Gartner do Canadá, ele mencionou já que o disco ele substituiu permanentemente a fita como destino primário dos backups. Ou seja, ao invés de fazer o backup diretamente em fita, que seria usar a fita como destino primário do backup, a maior recomendação é que o disco tenha essa função. Então, o seu backup não vai mais direto para a fita, ele vai direto para o disco. Então, ele sai do seu servidor e vai para um dispositivo de disco, seja um NAS, seja uma área de disco ali no seu servidor de backup, seja um compartilhamento, enfim. Aí, após a cópia no disco, aí sim você pode usar a fita, porque não é que você vai jogar fora a sua fita, mas ela vai passar a ter um papel secundário. Porque outra boa prática, quando você planejar o seu backup, é ter 2 cópias sempre. Se você tem uma cópia só e essa cópia é perdida, você vai ficar sem aquele backup. Então, ainda que você faça backup somente em fita, o ideal é você ter 2 fitas idênticas. Uma fita que fica com você, que é a cópia primária, e uma fita que vai embora da sua empresa, que seria a cópia secundária, a cópia externa. Então, esse papel de cópia secundária continua sendo muito bem desempenhado pela fita. Ela só não vai ser mais o seu meio de armazenamento principal. E, para alguns clientes, mesmo essa função de armazenamento secundário já não tem sido mais tão bem desempenhada pela fita, especialmente clientes que têm volumes menores. O investimento para adquirir um equipamento de fita, um conjunto de cartuchos, fazer a guarda externa dessas fitas, fazer o manuseio disso, esse custo muitas vezes é elevado para uma empresa menor, uma empresa que tem um volume mais baixo de dados. Então, para essa função de armazenamento secundário, de armazenamento externo, tem se tornado cada vez mais comum a adoção da nuvem para preencher essa lacuna. E aí sim, a nuvem seria um substituto para a fita. E para gerenciar tudo isso, você vai precisar de um software. E aí justamente que a ArcServe pode ajudá-los. Especialmente o ArcServe Unified Data Protection, que é uma solução que já nasceu pensando justamente nessa realidade do backup primário em disco, com aí sim uma cópia secundária em fita ou uma cópia secundária em nuvem. Um backup mais rápido, um backup mais eficiente que permita ter uma recuperação mais ágil. O ArcServe UDP, ele é uma solução 100% unificada para gerir backup, replicação e alta disponibilidade. E ele
reúne todas essas funções dentro de uma única console, que é web. Você pode acessá-la de qualquer navegador, seja em um notebook, em uma estação, em um tablet ou em um smartphone. Você tem acesso total para gerenciar as suas operações de proteção de dados a partir de qualquer dispositivo. E uma grande vantagem do ArcServe-UDP em relação às soluções tradicionais é a abordagem que ele utiliza para fazer esses backups. O ArcServe-UDP é baseado em backups baseados em imagem, em snapshot, tanto para servidores físicos quanto para servidores virtuais. Nós suportamos ambos. Então, ainda que você tenha servidores físicos, Windows ou Linux, e servidores virtuais, independente da plataforma, você vai conseguir protegê-los através do ArcServe-UDP. A principal diferença é que, no caso de servidores virtuais, VMware e Hyper-V, você não precisa de nenhum tipo de agente instalado dentro dessas VMs. Nós fazemos a proteção das VMs diretamente através das APIs que são disponibilizadas pela VMware, pela Microsoft. Então, nos conectamos ao seu host, identificamos todas as VMs que estão lá dentro, você seleciona quais você deseja proteger e aí automaticamente nós vamos começar a fazer backup delas, sem precisar instalar nada dentro das VMs. No caso de servidores físicos, Windows e Linux, ou de outras plataformas de virtualização, se você tem Citrix VM Server, Red Hat Virtualization, KVM, Oracle VM, enfim, você pode instalar agentes dentro desses servidores e fazer a proteção através dos agentes. Mesmo assim, o backup será feito em nível de imagem, ou seja, ele vai levar um snapshot do seu servidor completo, incluindo o sistema operacional, aplicações, configurações, para que no evento de um desastre você consiga recuperar esse servidor de forma completa, mas que você também tenha a opção de fazer a chamada recuperação granular. Como o tema de hoje desse webcast é recuperação especificamente, eu vou deixar para entrar nos detalhes um pouco mais adiante. Como nós levamos uma quantidade maior de informações através do backup da imagem completa do servidor, você pode estar se perguntando se isso não vai aumentar a sua janela de backup ou impactar na questão do consumo de espaço para armazenar esses dados. Na realidade, o ArcServe-UDP foi planejado para que isso não ocorra. Então, apesar de fazer esse backup em nível de imagem, ele traz uma tecnologia muito interessante chamada tecnologia I ao quadrado, que permite realizar backups incrementais em nível de bloco por tempo indeterminado. São os incrementais infinitos. Então, essa tecnologia faz com que você apenas precise fazer um único backup full do seu servidor, que é o primeiro. Dali em diante, você nunca mais precisa fazer outro backup full. Você vai fazer apenas incrementais que vão copiar apenas os blocos que foram modificados do seu servidor. Então você tem backups muito mais ágeis, que consomem pouco espaço, e a partir de qualquer um desses incrementais você recupera o seu servidor inteiro, como se você estivesse fazendo full todas as vezes. E essa tecnologia de incrementais infinitos, ela te dá tamanha agilidade que permite até mesmo realizar backups com uma frequência muito maior, de 15 em 15 minutos, por exemplo. Somada a ela, nós temos o conceito da desduplicação, que é implementado nativamente pelo software. Então, se você está pensando em comprar um appliance de desduplicação, um storage com essa função de desduplicação no hardware, pense duas vezes, porque você fará um investimento muito mais elevado do que se você adquirisse um storage convencional, e essa função pode ser perfeitamente desempenhada pelo software, com inclusive um benefício adicional. Geralmente, quando você usa um hardware para fazer a desduplicação, essa desduplicação vai ocorrer no destino. O que isso significa? Se você tem 1 tera de dados, você tem que enviar 1 tera pela rede até chegar no seu storage,
e aí o storage vai deduplicar isso para, digamos, 100 GB. Se você faz a desduplicação diretamente com a tecnologia nativa do ArcServe UDP, nós vamos identificar os blocos duplicados já na origem. Então, antes de sair do servidor de produção, essas duplicatas já serão identificadas e somente aqueles dados únicos passarão pela sua rede. Então, naquele mesmo exemplo, se você tem 1 TB de dados e desse 1 TB apenas 100 GB são dados exclusivos, apenas esses 100 GB precisarão passar na sua rede. Então, você tem um backup mais rápido, com menor impacto em termos de consumo de banda e de recursos, e você tem um consumo infinitamente menor de disco. Então você consegue manter um histórico desses backups no storage, num array de discos do servidor, enfim, por um tempo muito maior. E além dessa tecnologia de desduplicação, nós temos também a tecnologia nativa de replicação. Então, se você quer ter backups de localidades remotas, de filiais, de fábricas, e você quer consolidar esses backups no seu data center central, nós podemos fazer isso com o ArcServe UDP, realizando uma cópia local em cada localidade, depois replicando e consolidando esses dados num repositório central, sempre usando também a desduplicação. Nós até agora falamos do backup, em tecnologias que auxiliam em tornar o backup mais rápido, mais eficiente, mais simples. Mas o que vale realmente quando o desastre vier é a recuperação. E isso também é uma preocupação muito grande da ArcServe. Nosso slogan como empresa é a Shared Recovery, ou recuperação garantida. Então, nós temos diversas ferramentas, diversas formas de recuperar os seus dados, para que realmente você tenha a garantia de poder se recuperar no evento de um desastre. Então, a partir daquele backup feito pelo UDP, aquele backup de imagem, um backup único, ou single path, como costuma se utilizar no mercado, a partir desse backup único, é possível optar entre diversas maneiras diferentes de restaurar os dados. Por exemplo, você pode navegar nos pontos de recuperação através de uma visualização de calendário, escolher a data e a hora que você quer recuperar, e aí expandir ali os volumes do seu servidor, ver os arquivos, ver uma base de dados do SQL, do Exchange, do Oracle e recuperar essa aplicação. Você também tem a opção de fazer uma busca. Digamos que o usuário deseja recuperar um arquivo específico, report.xls, ou relatório.xls. Ele não se lembra em que diretório aquele arquivo estava, nem quando foi a última vez que ele viu aquele arquivo. Então, se ocorrer uma situação como essa, você pode fazer uma busca, pode jogar lá no ArcServe UDP, report.xls, e pedir para o UDP buscar esse arquivo dentro do servidor. Ele automaticamente vai listar todas as cópias que ele encontrar daquele arquivo e suas diferentes versões, para que você possa recuperar aquela que o usuário necessita. Então você tem a liberdade para fazer isso. Você tem a possibilidade de restaurar aplicações, como eu mencionei, Exchange, SQL, Oracle, enfim. E tudo isso, tanto nos backups feitos com ou sem agentes, ou seja, em servidores físicos ou servidores virtuais. Você também tem a opção de recuperar, a partir desse backup de imagem, e-mails do seu Exchange, um único e-mail, uma única mensagem ali do Microsoft Exchange Server. Você tem a possibilidade de recuperar um único usuário, um único objeto, um único atributo do seu Active Directory. E, se for uma máquina virtual, você pode recuperar a VM completa, para um host original, para um host alternativo. Você sempre tem essa opção de restaurar os dados no local original ou no local alternativo. Além dessas opções de recuperação, digamos, granular, nós também entregamos a recuperação bare metal, que é uma recuperação 100% focada para reconstruir o seu ambiente após um desastre. Como nós armazenamos a imagem completa dos seus servidores, temos isso lá no nosso repositório,
A partir dessa imagem, você consegue reconstruir o seu servidor inteiro, sem precisar reinstalar o sistema operacional, sem precisar reinstalar a aplicação ou refazer qualquer configuração. Simplesmente você vai inicializar esse servidor com um CD ou com um pendrive que é gerado pelo ArcServe. Você gera isso apenas uma vez, você não precisa de um para cada servidor. Tá? É uma mídia de inicialização que ela é global. Você inicia o servidor com essa mídia de recuperação e aí, a partir dela, você conecta no repositório, escolhe qual servidor você quer recuperar, qual data e a nossa solução faz o restante. Você pode recuperar um servidor Windows ou Linux dessa forma, inclusive no hardware diferente do original. Você pode transformar um servidor físico numa VM, uma VM num servidor físico. Se for detectada qualquer necessidade de drivers adicionais durante o processo de recuperação, o próprio ArcServe UDP informa e solicita que esses drivers sejam fornecidos. E aí você pode ir lá no site do fabricante, baixar o driver e simplesmente fornecer para o ArcServe UDP para que ele substitua isso dentro da imagem antes de subir o servidor. Então não há risco de ocorrer um problema de tela azul nem nada parecido. Para aqueles servidores que precisam de uma recuperação ainda mais rápida, nós oferecemos também um tipo de recuperação muito interessante chamado Virtual Standby. Essa funcionalidade ela permite que você selecione determinados servidores que precisam de uma recuperação rápida de desastres e ative a conversão automática desses backups em máquinas virtuais, que podem estar em hosts VMware ou Hyper-V. Então, a cada novo backup realizado, esse backup será automaticamente aberto e convertido em uma máquina virtual, ou, se a máquina virtual já estiver lá, os dados daquele backup são copiados e atualizados dentro da imagem da máquina virtual. Então, você terá sempre, dentro de um host de virtualização de contingência, um espelho do último backup do seu servidor já pré-recuperado. Então, no evento de um desastre, a única coisa que você tem que fazer é ir lá e ligar essa VM. Você terá uma recuperação praticamente instantânea daquele seu servidor, daquela sua aplicação. Com isso, você consegue atender até os seus SLAs, as suas métricas mais exigentes com o ArcServe UDP. E falando em métricas, o mais interessante do ArcServe UDP é a forma como nós disponibilizamos e entregamos todas essas funcionalidades para nossos clientes. Pensando justamente naquela questão do RPO e do RPO, nós trouxemos uma metodologia totalmente inovadora para configurar a solução. A metodologia de planos de proteção ou planos de recuperação, tudo depende da ótica. Então, com base nas suas métricas, nos seus SLAs, você vai definir uma estratégia, um plano para recuperar aquele servidor quando necessário. Digamos, então, que você precisa perder, você tem um RPO de no máximo 1 hora e um RPO, um tempo de recuperação, de no máximo meia hora para aquele servidor em questão. Como que você vai traduzir isso dentro do ArcServe UDP? Você vai criar um plano, que é um mecanismo de fluxo de trabalho, fluxo de tarefas, e dentro desse plano você vai colocar todas as tarefas que serão necessárias para atingir aquele objetivo. Por exemplo, você pode começar esse plano com uma tarefa de backup, que vai ocorrer de hora em hora, protegendo aquele servidor e garantindo aquele seu RPO. Após esse backup de hora em hora, você pode adicionar, por exemplo, uma tarefa de replicação. Você quer garantir que haverá uma segunda cópia desse backup, por exemplo, num site externo ou numa nuvem, para que caso ocorra algum desastre no seu data center, você tenha acesso a um backup de no máximo 1 hora atrás. Então você vai colocar essa tarefa de replicação dentro do mesmo plano. E aí, para você poder recuperar aquele backup em no máximo meia hora, quando necessário, você pode adicionar nesse plano uma tarefa de virtual standby que converte esse backup que foi feito numa VM já pré-restaurada. Então, no evento de um desastre, você tem essa garantia que você vai ter uma VM de no máximo 1 hora atrás, pronta,
já em algum lugar, somente para você ligar e recuperar em menos do que 30 minutos. Então, a grande vantagem do ArcServe UDP é justamente essa possibilidade. Qualquer servidor que você adicionar no plano, automaticamente passará a ter esses mesmos níveis de proteção. Então, a grande lógica por trás desses planos é atuar de acordo com seus SLAs. Você pode definir, por exemplo, dentro da sua empresa, que você vai ter 3 níveis de proteção: Silver, Gold e Platinum. A proteção Silver é um backup por dia que você exporta para a fita ali, qualquer desastre que acontecer, qualquer situação, você faz um bare metal recovery daquele servidor. Então, é para aqueles servidores menos críticos. Você pode ter um SLA intermediário, que você poderia chamar de Gold, são apenas sugestões e exemplos. Então, você poderia ter um SLA intermediário que vai contemplar backups mais frequentes, talvez de hora em hora, já vai contemplar uma replicação para garantir ali a redundância desse backup, e talvez vai incluir o Virtual Standby para converter esse backup numa VM e agilizar a recuperação. E você pode ter um SLA Platinum, que é o mais alto para aqueles servidores fundamentais para a sua operação, que vão contar com replicação em tempo real, backup de 15 em 15 minutos, alta disponibilidade e etc. E tudo isso você vai traduzir em planos lá dentro do UDP, e o UDP, com uma solução unificada, vai permitir que você atinja esses objetivos. Caso vocês queiram mais informações sobre o ArcServe UDP, eu convido vocês a testar a edição gratuita da ferramenta, que é o ArcServe UDP Workstation Free Edition. Essa edição gratuita está disponível no nosso site para download. Você pode instalá-la em estações de trabalho Windows, a partir do Windows Vista, e ter boa parte dessas funcionalidades que eu expliquei. Backup de imagem, incrementais infinitos, recuperação granular, bare metal recovery, você tem o gerenciamento centralizado, você tem praticamente as mesmas funcionalidades, só que limitado para estações de trabalho e com algumas restrições. Por exemplo, a edição gratuita ela não contempla a desduplicação de dados e nem a replicação. Ela faz apenas compressão desses dados, e o destino do backup tem que ser um compartilhamento, um NAS, um disco local ou um disco externo. E além disso, claro, a edição Free não inclui suporte técnico. Mas é uma boa forma de você começar a se habituar com o ArcServe UDP, testá-lo na sua casa ou até mesmo na sua estação de trabalho na sua empresa. E para ainda mais detalhes, eu convido vocês a acessar o nosso portal arcserve.com.br, onde existem PDFs de produto, comparativos do ArcServe UDP com outras ferramentas, outras soluções concorrentes no mercado, casos de sucesso, download de trial, download da versão gratuita, enfim, existe bastante informação relevante no nosso portal, vale a pena vocês conferirem. Então, neste momento, gostaria de abrir o espaço para perguntas e respostas. Não vejo nenhuma pergunta aqui no chat. Caso vocês tenham interesse em fazer a pergunta pelo microfone, fiquem à vontade, é só tirar o microfone do mute. Caso contrário, darei alguns instantes para que vocês enviem as perguntas pelo chat. Alguém tem alguma dúvida? Bom, acredito então que não hajam dúvidas. Caso venha a surgir algum questionamento, alguma dúvida posteriormente, vocês queiram nos enviar, meu contato é everton.cardoso@arcserve.com, everton.cardoso com s, @arcserve.com. Fiquem à vontade para me enviar um e-mail, entrar em contato com a gente para obter mais informações, conhecer mais sobre o produto. Eu agradeço muito a participação, a atenção, a presença de todos. Espero que tenham gostado do conteúdo
e espero vê-los nos nossos próximos webcasts. Muito obrigado e até a próxima.